Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o GCM Alan Braga. Estamos hoje gravando esse vídeo para falar especificamente de uma temática, né? A temática de homenagem a vocês, mulheres, no Dia Internacional da Mulher. E aproveitando esse momento para falar especificamente da importância da mulher na segurança pública e falando disso, né, temos que falar da importância da mulher nas nossas guardas civis municipais. A própria Lei 13.022 já fala que é garantido a progressão funcional, né, para todos os guardas civis municipais, inclusive que devem ser reservadas vagas de cargos também hierárquicos, especificamente para as mulheres. Né? E falando um pouquinho do histórico dessa questão do Dia Internacional da Mulher, né, que foi promulgado pela ONU no ano de 1975, né, essa data internacional de homenagem a vocês, mulheres, pelas suas lutas sociais, né, pela questão do direito a voto, pela questão de ter igualdade de tratamento nas relações trabalhistas, nas relações sociais, né, extremamente importante essa data para vocês, mulheres. Né? E especificamente falando da questão de segurança pública, né, foi no início, principalmente no final dos anos 80, início dos anos 90, que começou-se a ser mais inserido a questão da segurança pública, as mulheres na segurança pública, né, nas forças, das polícias militares, na polícia civil, né? E isso, no início, causou-se um grande choque, porque essas instituições eram mais masculinizadas, né? A presença de homens era maciças, e, consequentemente, isso causou um choque, né? Da presença feminina, né? E alguns pensavam que iam acabar com o brio daquela instituição, né? Coisa totalmente louca, né? Pensar dessa forma, né? Pelo contrário, as mulheres são extremamente importantes na segurança pública, certo? Pela sua visão diferenciada, né? Da forma de tratar diferenciada. Não que elas sejam melhores ou inferiores também, né? Mas conseguem ter um outro tipo de visão sobre o tipo de ocorrências que existem normalmente, consegue ter outra visão diferenciada, né, na parte administrativa, na parte operacional, né? Então, é extremamente importante também estarmos inserindo as mulheres nessas questões. E a gente também recebe reclamação de muitas instituições de guardas civis municipais, onde as mulheres não são valorizadas, são esquecidas, só são jogadas na parte administrativa da instituição, né? E esquecidas na parte operacional, né? Outras pessoas que não aceitam as chefias, as lideranças feitas por mulheres. Por que não? Não? Todos nós temos que ter oportunidades nas nossas instituições de segurança pública, assim como as guardas civis municipais. Temos que também valorizar a questão da mulher nas nossas guardas civis municipais, certo, senhores? Então, esse vídeo é para simplesmente homenagear a vocês, mulheres, que fazem a diferença todos os dias, certo? Seja na questão familiar, na questão profissional, certo? E também nas nossas guardas civis municipais. Aqui na Bahia mesmo, a gente tem visto cada vez mais mulheres se destacando nas lutas pelas questões das guardas civis municipais, como, por exemplo, a gente tem a Isabel Cristina, na Guarda Civil de Juazeiro, a gente tem a Angela Porto, na Guarda Civil de Feira de Santana, a gente tem a Elizabeth, né, na Guarda Municipal de Itabuna, e assim vem surgindo cada vez mais mulheres nessas lutas de guardas civis municipais, que é extremamente importante vocês também estarem engajadas nessas questões de lutas pelas guardas civis municipais. E, inclusive, no dia 7 de março agora, de 2018, terá na cidade de Feira de Santana o primeiro encontro de guardas civis municipais femininas, onde terão apenas mulheres palestrando diversos tipos de temáticas importantes, não só para elas, mas para as guardas civis municipais em geral, né? Seria bastante interessante que os companheiros
das guardas municipais, não só da Bahia, como de outros estados também pudessem participar desse evento, na cidade de Feira de Santana, para compartilhar esse conhecimento e também ouvirmos o que essas mulheres têm para falar nesse grande evento. Inclusive, eu até sugiro a vocês, mulheres, também, a criar uma premiação específica para homenagear vocês, né, nesses eventos, principalmente esses eventos específicos que tratam de vocês, mulheres, na segurança pública. Como, por exemplo, a gente pode citar uma nomenclatura específica, um prêmio Maria Quitéria, né, por exemplo. Né? Maria Quitéria, para quem não sabe, foi uma das primeiras mulheres do Brasil a entrar nas forças militares para combater aqui no Brasil durante as lutas de independência do Brasil. Né? Ela ingressou nas forças militares, por sinal, é baiana também, né? É baiana, e entrou na época para poder lutar, certo? A questão da independência do Brasil, né? Que, por sinal, a independência do Brasil começou-se aqui na Bahia, né? Com grandes lutas. Né? Então, senhores, vocês, mulheres, têm grande importância, sim, na questão da segurança pública e devem ser valorizadas também nessa área. Né? Não quer dizer que vocês a gente tem que dar um tratamento diferenciado, não. A gente tem que dar um tratamento adequado. Então, um tratamento adequado a todos, certo? E buscar valorizar essas profissionais também, né? Nas nossas instituições de guardas civis municipais. Né? Não deixá-las esquecidas. Com certeza, temos muitas companheiras aí que podem agregar cada vez mais com seus conhecimentos, seja na parte operacional, seja na parte administrativa, seja na parte de gestão toda das nossas guardas civis municipais. Né? Então, vamos valorizar essas companheiras e vamos homenageá-las nesse Dia Internacional da Mulher, né? Valorizando essas companheiras nesse dia a dia, nessas lutas. Né? Aproveitando, inclusive, essa prerrogativa da Lei 3.022, que falam que elas também têm que ter espaço nas nossas instituições, espaço de lideranças, né? Espaço de chefias, né? Para que assim possam crescer cada vez mais nessas instituições de guardas civis municipais e colaborarem também da sua forma, com a sua visão, sobre as problemáticas que acontecem todo dia dentro das guardas civis municipais, né? E colaborando também para a melhoria das nossas instituições. Né? Inclusive, participando de discussões, né? Interagindo, né? Com as outras órgãos de segurança pública, né? Colaborando também pela combate à violência contra a mulher, né? Que pode ser, as guardas civis municipais podem estar elaborando projetos nessa questão, inclusive conseguir recursos para, né, atuar especificamente no combate à violência contra a mulher. Aí a gente principalmente vai precisar dessa visão feminina para atuar também especificamente nessa área, né, para poder tratar dessa questão específica, porque as mulheres têm essa ótica diferenciada, certo? Inclusive para como saber atuar nessa questão. Né? Muitas delas já presenciaram fatos relacionados a isso, violência contra outras companheiras, né? A outras amigas, a conhecidas, né? E podem contribuir bastante nessa área específica também, né? Assim como as demais áreas da segurança pública. Né? Inclusive, a gente sugere que vocês, mulheres, também realizem pesquisas também que possam ser aprofundadas na questão das guardas civis municipais, como, por exemplo, a questão de assédio, né, a questão da evolução profissional da mulher dentro da área de segurança pública, especificamente dentro das nossas guardas civis municipais, né, e que essas pesquisas possam ser incrementadas à Secretaria Nacional de Segurança Pública, assim como ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que faltam pesquisas em relação às guardas civis municipais, principalmente quando é também focada a essas coisas específicas, como, por exemplo,
a das questões das mulheres na segurança pública e das mulheres, especificamente, nas guardas civis municipais. Né? As instituições mais antigas de guardas civis municipais não tinham muito essa questão da presença feminina, e quando a mesma coisa, quando acontecia nas outras demais forças militares, acontecia nas guardas civis municipais também, esse choque naquele primeiro momento de ingresso. Né? As atuais, as mais recentes, já não tiveram tanto essa questão, né, porque a questão legal, né, se proporcionou a uma entrada semelhante à dos nós homens dentro das guardas civis municipais, né, em relação a essa questão de ingresso. Né. Mas, mesmo assim, a gente precisa ter um tratamento melhor às nossas companheiras, às nossas instituições, e ouvi-las mais também, né, saber como elas podem contribuir nas nossas instituições de segurança pública. Né? E assim, senhores, a gente vem buscando homenagear vocês, mulheres, desse dia. Né? Existem já algumas pesquisas que falam sobre essa questão da polícia e de gênero, né? Se existe essa coisa de gênero na polícia, né? Que existe até uma mística, né? Uma célebre frase que na segurança pública não tem sexo, né? O policial não tem sexo, né? Mas que, quando a gente vai para a realidade, não é bem assim. Ainda existem preconceitos, né, relacionados à mulher na segurança pública, né? Principalmente em algumas instituições de caráter mais militar, né? Mas a gente tem que combater esses preconceitos. Né? Temos que dar mais oportunidades às pessoas, né? Temos que ouvir mais as pessoas, assim como as nossas companheiras também. Temos que buscar ouvi-las também. Quem sabe, de repente, ouvindo essas companheiras, ela pode demonstrar algum tipo de projeto interessante também às nossas instituições, que não só valorizem a mulher dentro da segurança pública, mas que valorizem a todos, né, dentro que estão nesse órgão de segurança pública, né, assim como a sociedade. Né. E, inclusive, a maioria das ocorrências na área de segurança pública, né, normalmente são aquelas ocorrências pequenas que precisam de mais mediação, né? Ou seja, que não precisa de tanta força física, né? Que não precisa do uso da força. Né? E as mulheres são extremamente eficazes nessa questão de mediação, né? Tem um poder, consegue de diálogo muito maior que nós homens. Né? Então, a gente também precisa disso, né? Ter essa questão desse tratamento de mediação das situações, que a maioria das ocorrências não precisam ser levadas à Polícia Civil para poder ter o registro daquela ocorrência. Simplesmente basta ter um poder de diálogo, né, um poder de mediação para intervir naquela situação, né, não precisando usar a força física como muitos homens pensam, né, que só basta ter força física, basta ter uma arma no coldre e pronto, está resolvido. Não é assim. Né? A gente também tem que ter o diálogo. E as mulheres são extremamente excelentes nessa questão de mediação e diálogo, certo? E temos que valorizá-las cada vez mais, assim também, essas questões hierárquicas, né? Ouvi-las cada vez mais, né? Então, senhores, esse foi o nosso vídeo, falando um pouquinho da questão da mulher, da segurança pública, valorizando as nossas companheiras, homenageando vocês, mulheres, nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Que vocês devem brigar cada vez mais, sim, certo? Lutar cada vez mais, sim, para estarem presentes nessa questão da segurança pública, e não só da segurança pública, como as demais questões sociais que acontecem no dia a dia, na presença política também, certo? Infelizmente, no Brasil, na questão política, a presença feminina ainda é muito pequena, tem que ser maior, tem que ser mais igualitária também, né? E lutem cada vez mais, e que dependesse desse companheiro aqui também, estamos aqui para ajudar, né, nessas lutas, né, firmes e fortes nessa questão, né, das mulheres presentes cada vez mais na segurança pública do nosso país e especificamente nas nossas guardas civis municipais. Um grande abraço a todos, uma grande saudação azul marinho.